Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração agradem a Ti, Senhor. Rocha minha, rocha nossa, Redentor nosso, Pai. Que eu seja apenas instrumento, Senhor. E que haja transformação em nossas vidas hoje, Pai. Haja reconciliação contigo, Pai. Haja arrependimento. E haja engrandecimento do Teu nome, honra e glórias ao Teu nome. Por Jesus nós te pedimos. Amém. Bom, eu não sei como foi a semana de vocês, mas a minha está sendo bem difícil. Bem difícil. Difícil ao ponto de eu quase não estar aqui hoje. Mas o Senhor dá graça, na sua misericórdia, e Ele usa as semanas assim, inclusive os momentos assim da gente, e fala mais. E que Ele realmente esteja falando hoje, através de mim, como Ele já vem falando comigo. E uma das situações que aconteceram essa semana, foi na última quarta-feira. Levei meu filho para o treino de atletismo, lá na UEL. São 2 horas de treino. Então, eu estou numa semana que eu precisava muito estudar. Estou com alguns prazos. Precisava estudar também para essa palavra de hoje. Eu estava falando ao meu coração, mas eu precisava entender, sistematizar aquilo que ele estava falando. Então, eu enchi minha bolsa de livros, de caderno, de lápis para anotações. Eu peguei meu fone de ouvido para me concentrar, colocar um sonzinho instrumental de fundo, porque é muita gente treinando, aqueles adolescentes falando alto e tal. É bem bacana, na verdade é bem gostoso de ficar vendo eles lá fazendo os exercícios, mas eu precisava me concentrar, ter aquele tempo. Então, me preparei para isso. São 2 horas e eu vou conseguir produzir alguma coisa. E aí, quando eu peguei o fone, peguei o primeiro livro, eu abri o livro, peguei o celular para colocar uma música, eu ia pôr o fone no ouvido, uma senhora que tinha levado também o filho dela para o treino, vira-se para trás e começa a puxar papo. E eu preciso confessar para vocês que, inicialmente, eu fiquei irritada. Eu estava sem paciência. Eu estava procurando uma forma de gentil de dizer para ela, olha, hoje eu não posso. Mas eu não consegui. Porque aí chegou uma segunda senhora. E aí eu entendi que, beleza, elas vão conversar entre elas agora. Então, disfarçadamente, eu vou pôr o meu fone, que ainda estava ali preparado para isso. E a segunda senhora que chegou, ela começou a falar algumas coisas que a primeira começou a questionar. E ela foi respondendo sobre filhos também. E, de repente, eu vi que a conversa era muito importante. E as duas não falavam entre elas apenas. Embora eu tenha ficado quieta por um tempo, elas olhavam para mim e se referenciavam a mim também. E não teve como eu me afastar daquela conversa. Eu guardei o fone, eu guardei o livro, e eu dediquei as 2 horas de conversa com elas, como elas estavam dedicando a mim. E foi uma das conversas pesadas que eu tive essa semana, porque, de repente, uma mulher que a primeira vez que eu via na vida, estava abrindo para mim e para a outra algo que ela disse assim, bom, vocês estão fazendo as perguntas de forma diferente. Eu não costumo falar e abrir o que eu vou abrir para vocês, mas eu vou falar isso agora. E ela foi falando alguns aspectos que, segundo ela mesma, então, ela não falava para outras pessoas. Sobre ela, sobre a filha, sobre o relacionamento e outras questões que acontecem. E eu fui muito impactada naquela conversa. Não houve evangelismo, não houve uma mensagem de salvação, não me entendi ser o momento, era o momento de ouvir. E de conversar, e de perguntar o que mais, e deixar ela desabafar e compartilhar. E quando eu fui embora, eu fiquei muito reflexiva com relação a isso. Porque eu continuava impaciente, porque eu fiquei pensando no tempo que eu perdi de estudar.
Mas fiquei pensando nessa dedicação desse meu tempo para elas e elas para mim também. E eu fiquei então refletindo em quantas vezes a gente está olhando para as nossas necessidades e a gente deixa de ver a necessidade do outro, que Deus está colocando na nossa frente, porque Ele sabe que a gente pode ter, se ainda não uma palavra, pelo menos ouvido para ouvir a angústia do outro. Eu fiquei pensando em quão egoísta eu costumo ser, nós costumamos ser. E fiquei pensando, mas se eu sou uma seguidora de Cristo, por que eu ainda tenho esse tipo de atitude? Porque eu ainda fiquei impaciente e não entendi logo. Não era errado eu estudar. Entendo que eu não estou achando que era errado. Eu tenho um compromisso, tenho minhas responsabilidades, eu precisava estudar. Porém, naquele momento, o mais importante era essa dedicação desse tempo entre nós. Então, eu falei, se eu sou uma cristã, por que eu fiquei tendo essa... Por que eu ainda estou com esse sentimento? E aí eu me lembrei de um texto que eu li há poucas semanas atrás, há poucos dias atrás, na nossa leitura com os jovens, do livro de, na época ainda de Lucas, agora a gente já começou de Mateus. Mas a gente estava finalizando a leitura de Lucas, e, bom, vamos ao texto. Lucas 23 é o relato da morte, da crucificação de Jesus. Então a gente vai pegar a partir do versículo 44, que foi o texto que veio à minha mente, o trecho que veio à minha mente. E diz lá, já era quase meio-dia. Falta 1 hora para meio-dia. Hoje, falta 1 hora para meio-dia. Então, já é quase meio-dia. Como está o nosso dia? Como deveria estar o dia lá? Então, vamos já começar a imaginar a cena. Era quase meio-dia. Cristo estava crucificado junto com as outras 2 pessoas. Trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar. O véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente, esse homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. Nós temos aqui, nesse relato, primeiro o centurião, que quando viu a forma como as coisas aconteceram, não teve como não perceber que uma injustiça havia sido cometida naquele momento. Ele reconhece isso, nesse momento. E nós temos 2 grupos de pessoas, logo após o centurião. Nós temos o povo, a multidão. Algumas versões trazem de outra forma, né? As pessoas que estavam lá interessadas no espetáculo, uma outra versão diz que foram para ver um show acontecer. Porque, afinal de contas, era aquele nazareno, aquele que fazia milagres, estava curando as pessoas. Olha quanta coisa aconteceu, as pessoas, se não viram, ouviram falar. Então, quando elas falaram, eles estão fazendo isso, vão levar Jesus para ser crucificado, o que elas pensaram? Ele vai dar um show. Ele vai fazer uma coisa agora na frente de todo mundo, porque se ele fez para os outros, ele vai fazer para ele. Imagina, eu quero lá ver. E é de graça, não foi num lugar fechado, não tem que pagar nada. Eu quero ir lá ver. E as pessoas foram ver. Elas estavam
se juntaram próximas às cruzes, para ver o show, para ver os milagres, para ver as maravilhas. E elas saíram tristes, porque essa expressão começou a bater no peito, era uma forma, na época, de mostrar um lamento, uma tristeza. Então, quando eles veem que o show não aconteceu, e todo mundo sabia quem era Jesus, que ele não havia cometido engano nenhum, erro nenhum. Então, elas saem lamentando, saem tristes. Elas também, como o centurião, percebem, foi uma injustiça. E aí elas se afastam. O outro grupo de pessoas são os que o conheciam. Nas outras versões, são os seus fiéis. São os seus seguidores. Eles ficaram de longe, observando. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho. Qual dos dois grupos eu faço parte? Qual dos dois grupos você faz parte? Você faz parte do povo, da multidão, que está esperando um milagre de Deus? A resolução do seu problema? Está esperando um show? Está buscando a Deus apenas para ter as suas soluções, os seus problemas resolvidos? Você está mais perto para receber a bênção? Se você faz parte desse grupo, eu quero dizer para você que Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Isso é migalha. Porque a mensagem que Deus tem, a mensagem da cruz, é uma mensagem de amor, de perdão. É uma mensagem de vida e de vida em abundância. Quando Jesus morre nessa cruz, eu estou fazendo um adendo mesmo à mensagem. Porque se você ainda não prestou atenção nisso, você ainda não conhece a Cristo dessa forma, você está tendo a oportunidade de ouvir hoje mais uma vez. Ou talvez a única vez, não sei. Mas Jesus se entregou sem fazer nada. Ele tinha poder para sair daquela cruz, para se livrar daquilo. Ele curava as pessoas, mas Ele não fez nada por amor a mim e a você. Porque como a gente já cantou hoje, Ele não ficou na cruz. Ele venceu a cruz. A morte não o venceu. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Para dar vida para a gente, para mostrar, olha, eu que estou vivo de novo, eu tenho uma vida para você. E não é qualquer vida. Ele fala, eu vim para te dar vida. E vida em abundância. Eu já perguntei isso aqui uma vez, vou perguntar hoje de novo. Qual é a vida que você tem tido em Cristo Jesus? É uma vida em abundância? Não é qualquer vida. Vida em Cristo é vida em abundância. Se você não está experimentando a vida em abundância que Cristo tem para você, essa mensagem também é para você hoje. Porque Cristo tem mais para você. Muito mais. Ele tem vida de reconciliação com Deus. Foi para isso que Ele se entregou. Bom, mas talvez você faça parte do segundo grupo. Os conhecidos de Jesus. Aquele que Ele conhece e chama pelo nome. Os seguidores de Jesus. A seguidora de Jesus. Talvez você seja um dos seus fiéis. Aí a questão é, como que você está olhando para a cruz? Todos os dias. A questão de pensar na vida. Como você tem olhado para a cruz diariamente? Você vive a cruz ou você está observando de longe? Aquelas pessoas, elas estavam observando de longe porque elas estavam com medo. A gente tem lá um relato de Pedro que nega Jesus 3 vezes. Então, é lógico. Aquilo que estão fazendo com Jesus vão fazer comigo. É horrível. Então,
Eu estou com medo, eu vou ficar longe. Nesse momento, eu até nego. E a gente? Eu vou citar um exemplo aqui, para a gente poder pensar um pouco melhor sobre isso. Mel Gibson fez o filme A Paixão de Cristo, anos atrás. Um filme belíssimo, um filme muito realista. Ele pesquisou a fundo como eram os acontecimentos na época, a crucificação, a parte antes da crucificação, a parte em que Jesus sofre horrores sendo chicoteado. Os chicotes não era apenas um chicote. E, enfim, é um filme de terror, porque é terrível ver aquelas cenas. E aí o que acontece é que a gente, na época que ele estreou, e aí, agora é mais difícil, que a gente raramente fala sobre esse filme, mas quando se comenta sobre esse filme, é muito comum ouvir assim: eu não assisto esse filme, não. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Não, é muito sofrimento, para que eu vou ver isso? E a gente ouve isso de cristão, de seguidor, daqueles conhecidos de Jesus, que ele conhece pelo nome. Isso não é observar de longe? Eu não quero ver o que Jesus fez por mim, o que ele passou por mim. A realidade da dor, do sofrimento de Cristo, quando ela é estampada nos nossos olhos, ela nos causa mal-estar. Porque aí a gente olha para dentro da gente, olha para o nosso viver diário e fala assim: e o que é que eu estou fazendo com isso? Então é melhor não olhar, e a gente observa de longe. A entrega de Jesus, é interessante que eu vi um detalhe que eu nunca tinha observado, mas os estudos para hoje, teve um detalhe que me chamou muita atenção, que nenhum dos evangelistas, ao relatarem sobre a morte de Jesus, fala que ele morreu. Porque, mesmo com toda a dor que ele estava sentindo, ele não morre por exaustão, pelo menos nenhum relato traz isso. O que o texto traz é que ele se entregou. Ele expirou. É tipo, já deu, agora foi. Em outro evangelista diz que ele fala: está consumado. Então, pronto, agora já aconteceu tudo o que tinha para acontecer, acabou. Prova disso é que os outros dois continuavam vivos, porque dá um certo horário, o relato lá continua. Os soldados vêm quebrar as pernas deles. Por quê? Para reduzir o tempo até o crucificado morrer. E eles quebram as pernas dos dois. E quando chegam em Jesus, eles veem que não é necessário. O que eles fazem para ter certeza? Falam assim: olha, não precisa para esse, porque esse já foi. O que eles fazem? Eles colocam, enfiam uma lança no corpo dele. Porque estava previsto nos profetas do Antigo Testamento que seria assim, inclusive. Então, eles enfiam a lança, está lá o relato, escorreu sangue, escorreu água, e aí comprovou-se, Jesus estava morto. Então, os outros ainda não estavam. Então, Jesus, ele entrega o seu espírito. Ele renuncia à própria vida. Para mim e para você. E a gente sabe que isso é verdade. Porque quando a gente pensa nos relatos que nós temos hoje em dia, de pessoas à beira da morte, já num estado que a gente sabe não adianta mais, a gente tem aqueles relatos de pessoas que fazem uma oração e aí acaba. Ou, às vezes, é um cônjuge que está ali querendo, Senhor, faz, Senhor, faz, Senhor, faz. Faz um milagre, faz um milagre. E quando entende, fala: ai, Senhor, tá bom, se o Senhor não vai fazer o milagre, tá bom, eu entrego, pode levar. E a pessoa descansa.
Não tem aquelas pessoas que falam assim, não, fulano se entregou muito fácil. Não, olha, fulano ainda não aconteceu nada porque ele está lá batalhando. Não é só uma questão de morreu e morreu, gente. Jesus entregou. Ele sabia o que ele estava fazendo, foi consciente. Ele disse, agora acabou. E aí, quando a gente olha para isso, e a gente vê o que é que Jesus está esperando de mim. Então, é melhor não olhar, a gente olha de longe, observa de longe. Então, a gente fala que é cristão, a gente vive como fiel, como seguidor de Cristo. E a gente vem à igreja todos os domingos, ou quase todos os domingos. Bate o cartão. E pronto. Agora eu vou continuar a minha vida. Já fiz a minha parte. Estou observando de longe. Esse nosso distanciamento, ele é um contraste quando a gente olha para a cruz. Ele é um contraste para tudo que o Evangelho traz para a gente, como mensagem de Deus para nós. Tiago, lá em sua carta, no capítulo 4, ele diz, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Quando eu digo que Deus tem muito mais para você e para mim, gente, porque está escrito, Ele se aproximará de nós. Por que quando a gente está no momento de adoração, como nós estávamos alguns momentos atrás aqui no louvor, aí a gente sente a presença do Espírito Santo, nós estamos nos aproximando. Não, eu vim aqui com esse intuito, então eu me aproximo de Deus e o que acontece? Deus se aproxima de nós. Deus está presente o tempo todo. A gente não percebe porque a gente não está se aproximando. Porque a gente está observando de longe. Então eu acordo de manhã e faço a minha oração. Senhor, abençoa o meu dia. Obrigado por eu estar vivo de novo. Faça-se conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. E aí eu vou viver meu dia. E na verdade eu não estou nem olhando, nem ouvindo, nem... Na verdade eu estou fazendo a minha vontade. Por quê? Porque nós somos pecadores. Ali, ó, pecadores. Nós somos pecadores, redimidos pela cruz, mas nós somos pecadores. E ele dá, o Tiago aqui dá o caminho. Limpem as mãos. Quando ele fala limpem as mãos, ele está falando das ações. Isso era uma expressão muito usada. Quando qualquer coisa envolvendo a mão, na época que Tiago escreveu, falando de uma atividade que está sendo feita. Como a maior parte das atividades são feitas com as mãos, então limpem as mãos. Ou seja, aquilo que você faz, as atividades que você faz, que eu faço, limpe as suas atividades. Limpe as suas atitudes. Limpe as suas ações. Vocês que têm a mente dividida, em outra versão traz, que tem ânimo dobre, a mesma coisa, mente dividida é quando a gente está entre Deus e o mundo. A gente está observando Deus de longe, o sacrifício da cruz de longe, eu agradeço, louvo a Deus por isso, mas a minha lealdade, o meu comprometimento é com as coisas do dia. Com os meus compromissos, as minhas responsabilidades, as minhas dores, os meus sofrimentos. Purifiquem o coração. Purifiquem a alma, a personalidade. Quem eu sou, purifique quem eu sou, quem você é a Deus. Deixa Deus tratar quem você é. Deus não tem como tratar quem nós somos e o pecado que a gente já fica arrastando se nós não nos aproximamos dele. A cruz traz uma mensagem de renúncia. E nós estamos
observando de longe, porque não queremos renunciar a nós mesmos. Porque a cruz é o lugar para encontrar Deus. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Se você ler a Bíblia inteirinha, você vai ver que a Bíblia toda a história do Antigo Testamento, é um crescente até chegar a Jesus e a obra dele na cruz. No Novo Testamento, após os relatos da cruz de Jesus, sua ressurreição, tudo volta para a cruz. Porque essa é a vida que Jesus tem para nós. A vida em abundância é quando a gente olha para a cruz. É uma vida de renúncia de nós mesmos. Para viver o quê? O infinitamente mais de Deus em nossas vidas. Muito obrigada. Para viver o infinitamente mais de Deus em nossas vidas. É Deus em nós, agindo, por nós e através de nós. Jesus voltou para os céus e falou, olha, eu estou deixando vocês. Eu estou deixando vocês para serem as minhas mãos, os meus pés. Vão e falem, proclamem a mensagem de amor que eu tenho. Vocês entenderam? Vão e façam agora. E a gente está fazendo a nossa vida. E aí a gente fala assim, nossa, mas que mensagem triste, que coisa. Então quer dizer que eu tenho que só renunciar a mim, a minha vida. O que vai acontecer com a minha vida? Vai ficar acabada? O lugar da cruz é o lugar de adoração, é o lugar da minha vida, é o lugar de encontrar com Deus. Então é uma vida triste, eu não quero essa vida para mim. Vamos ler o versículo 9 e 10 de Tiago 4. Tenho muitos, mas vamos continuar esse. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor. E Ele os exaltará. Essa promessa é a vida em abundância. Ele os exaltará. Você quer ser feliz de verdade? Humilhe-se na presença de Deus. A gente precisa aprender o que é o arrependimento. É quando a gente vai fazer a oração noturna, antes de dormir, olhar para o dia que a gente passou e falar, Deus, eu cometi uma coisa errada aqui, ó. Eu falei de um jeito que não devia ali, eu tomei uma decisão aqui de forma egoísta, sozinho, não quis ouvir o Senhor e nem te busquei. Ou não precisa esperar na oração da noite, é na hora, porque quando a gente está buscando a Deus, o Espírito Santo incomoda na hora e você fala, peraí, eu ia fazer isso, eu não vou mais. Ou, eu fiz, ai Senhor, me perdoa, não devia ter feito assim. Porque na hora que as pessoas, o povo, a multidão, não eram os seguidores de Jesus, quando eles viram a injustiça que foi feita, eles não aguentaram ficar lá, saíram batendo no peito e se afastaram. Mesmo eles não ficaram exultantes mais. Aqueles zombadores, ué, desce aí, você não falou? Você não falou que podia fazer isso, aquilo outro, você não é o Cristo? Faz agora, acontece. Todo mundo caladinho, entristecido. O lamento faz parte, o arrependimento faz parte da aproximação ao Senhor. A cruz é um lugar de arrependimento. Essa é a mensagem que nos traz aqui todo domingo. Mas essa é a mensagem que deveria vigorar em nossa vida. Alguns domingos atrás, o Saulo falou aqui sobre tempo. Sobre as várias facetas do tempo, e o que é o tempo de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. E hoje eu vim falar sobre o lugar. Qual é o lugar de adoração? É quando a gente vem aqui e em união com os irmãos, a gente louva, abre os nossos lábios e percebe essa presença do Espírito Santo aqui? Sim, isso faz parte, isso é importantíssimo. Mas, gente, Deus tem muito mais para mim e para você. Tem um viver diário vivendo isso. E aí quando a gente percebe que a gente pode ser usado por Deus na vida de outra pessoa, porque Deus está usando a nossa vida naquele momento, porque nós estamos nos aproximando dEle, e assim, Ele se aproxima de nós, o Espírito Santo age através de nós, você fala, nossa, não era eu falando naquela hora.
Não era eu. Nossa, eu nem sei o que tanto eu falei. E aí você fica como? Você fica feliz. E Ele os exaltará. Essa é a exaltação. Aí fala assim, poxa, eu fui usado por Deus. Não se contente em ficar observando de longe. Não se contente. Salmo 51 fala assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Não é um sacrifício servir ao Senhor. Porque Ele não quer que seja um sacrifício. É consequência da nossa aproximação com Ele. É consequência. E aí não é sacrifício. Porque não é esse sacrifício que Ele quer dessa forma. O sacrifício que Ele quer é um espírito quebrantado. Um coração contrito e quebrantado, não o desprezarás, ó Deus. Então, na hora que a gente encontra a cruz, e a gente enxerga o nosso pecado, e a gente fala, Deus, foi injusto o que Jesus fez, e é injusto o que eu faço todo dia, continuando agindo de acordo com a minha vontade. Senhor, me perdoa, eu preciso da sua ajuda. Espírito Santo, toca no meu coração. Eu preciso, Senhor, que o Seu Espírito Santo haja através de mim, em mim, para eu largar esse costume, essas minhas atitudes, esse meu vício, essa minha forma de falar, de responder para as pessoas. Ai, Deus ouve, e Deus usa, e Deus traz paz. E aí você sente o que a Anne estava comentando anteriormente, o amor, você ouve um louvor e aquele louvor traz uma revelação para você. E você fala, nossa, eu estou cheio do amor de Deus, eu estou sentindo. E você tem as suas experiências com Deus. Esse é infinitamente mais que Deus quer mostrar para mim e para você todos os dias. Porque Deus quer se relacionar comigo e com você todos os dias. Meus irmãos, não se contentem com o domingo. Com mais um encontro na semana, no grupo familiar, no mentoreio, seja onde for. São deliciosos esses momentos, são importantes, mas não se contente com isso. Aproxime-se de Deus. E Ele se aproximará de você. Isso é mais do que uma promessa. O que está no imperativo é uma ordem. Aproxime-se de Deus. Vamos deixar nossa mente dividida de lado e vamos buscar o lugar das nossas vidas. O lugar do encontro com Deus, do nosso viver diário. Se na sua casa você tem um lugar em que você costuma se encontrar com Deus, que bom. Se você não tem, arrume um lugar na sua casa para se encontrar com Deus. Para começar o seu dia, para terminar o seu dia, mas arrume. Se não dá para ser em casa, no carro, no caminho, bote o louvor, encontre-se com Deus no caminho para o seu trabalho. Porque o lugar é o nosso coração. Jesus já fez toda a obra dele para esse lugar ser revelado. Aproxime-se de Deus. Eu acho tão bonito ver o que aconteceu hoje. Eu não sei se é porque a mensagem já está aqui no meu coração, na minha mente, mas para mim todos os louvores convergem para o que a gente está falando agora. Eu acho isso tão bonito, porque Deus está presente no nosso meio. Deus está presente no nosso meio e Ele está falando. Miserável pecadora que sou. Mas Ele está me usando como instrumento para falar com você hoje. Da mesma forma que Ele está falando comigo. Então, minha palavra é em amor por você hoje. Aproxime-se de Deus. Ouse se aproximar. Se você duvida, ouse. Faça disso um desafio.
Tá, quero ver o que vai acontecer. Agora vai com coração. Vai com sinceridade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Faz com sinceridade. Você pode até fazer duvidando. Fala, não, Senhor, eu estou duvidando, mas eu estou fazendo de coração. Estou me aproximando. E espera Deus fazer e falar. Agora abre teus ouvidos, abre os teus olhos. E vê se você não vai experimentar algo infinitamente mais de Deus na sua vida. Não se contente com pouco. Não vamos nos contentar com pouco, irmãos. Amém? Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela tua obra na cruz. Jesus Cristo. Obrigada, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho, que renunciou à própria vida, para trazer vida para nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deu vida a Ele de novo após 3 dias. Uma vida que nos prova que podemos ter vida e vida em abundância, como Ele mesmo falou. Ah, Pai, perdoa todos os segundos das nossas vidas que não respiramos de acordo com essa verdade. Perdoa a injustiça que cometemos todos os dias, não permitindo que Jesus seja nosso Senhor, que molde nosso coração. E que perdemos de estar na tua presença santa e maravilhosa, Senhor. Perdão, Senhor, por isso. Perdão, Pai. Pai, eu não quero me contentar com tão pouco na minha vida, Senhor. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais da Tua presença na vida de cada uma das pessoas que estão aqui hoje, Senhor. Manifesta a Tua presença em nosso meio, em nossas vidas, todos os dias da nossa vida, Senhor. Ó Pai, que o nosso viver seja um viver de aproximação constante com o Senhor, ó Pai. E assim nós possamos receber o bálsamo da Tua presença e da Tua aproximação de volta, Pai. Espírito Santo, nos incomoda diariamente, Senhor. Nos incomode. Dá-nos fome e sede da Tua presença, da Tua palavra, Senhor. Que haja transformação em nossas vidas, ó Pai. E assim, o Teu reino seja assim proclamado como não tem sido. Que as pessoas ao nosso redor percebam isso. E que nós possamos ser instrumentos Teus, ó Pai. De aproximação de outros à Tua presença, Pai. Ai, Senhor, é tão bom sentir o Teu amor. Nós não queremos ser egoístas e guardar Ele para nós. Ajuda-nos no nosso viver diário, nas nossas preocupações, nas nossas situações, nossas responsabilidades, a não deixar o Senhor de lado, mas trazer o Senhor para perto. Ajuda-nos, Senhor. Entregamos a Ti. Nos renunciamos a nós mesmos e nos entregamos a Ti. E pedimos completa a Tua obra em nossas vidas. Pelo amor do Teu Filho Jesus. Amém.